Vamos lá, gente. Vamos prestar atenção agora na Iluá, tá? Eu vou dando minhas opiniões no meio do caminho. Oi, eu voltei. Pra falar a verdade, eu nem pretendia voltar depois de toda a experiência que eu tive esse ano. Mas era uma decisão bem justa com vocês e principalmente comigo. Enfim, eu tô aqui hoje pra falar sobre o que aconteceu nos últimos meses, sobre o porquê eu desapareci. E eu sei que eu não devo explicações pra ninguém, mas eu respeito cada um de vocês que me segue e me apoia. O que eu vou relatar nesse vídeo é um desabafo entre amigos. E dito isso, sobre a abrangência que esse vídeo pode ter, ele é sobre a minha experiência, sobre o que eu vi, vivi e senti. Então não cabe você que tá do outro lado achar alguma coisa dessa experiência. E eu tô falando isso pra reforçar que esse é o meu espaço. E eu não tenho obrigação nenhuma de manter comentários com críticas construtivas, com hate ou qualquer comentário que seja. Pausa. É importante a gente avaliar isso, tá? É a história dela, a vivência dela, o recorte social dela e o que ela passou, sofrimento ou não, é tudo sobre ela. Não adianta ir lá, gente, ficar tentando explicar para ela como que tem que fazer, ou dar opinião, ou criticar. Isso que ela fala tá bem claro. Eu também acho que ninguém tem que fazer isso. Ela passou por esse processo, é uma dor dela, pessoal dela. A nossa visão, nesse momento, não tem como, tá? Então é isso. Eu tô muda nesse, no de baixo, no outro não. Gente, quem tiver na outra lá, explica. Mas vocês estão me ouvindo aqui nesse, né? Eu não tô muda no outro, né? Deixa eu só ver aqui. Eu tô muda no outro. Vocês estão me ouvindo no outro, né? Vocês estão me ouvindo aqui, gente, na câmera do Tudo Nada a Ver? Vou fechar outra live, senão o pessoal vai ficar doido lá. É, no outro é pra ficar muda mesmo, Nath. Sim, ouvindo. Aqui vocês estão ouvindo normal, né? Então eu volto pra cá e nós vamos assistir aqui. Ah, eu vou assistir com vocês, não tem que ser assim pra vocês verem melhor. Esse é o meu espaço e nele eu permito que fique só coisas que de alguma maneira me façam bem. Porque a minha saúde mental já é uma grande bosta para ainda ter que lidar com algumas pessoas que acham que eu tenho que deixar o hate delas presente nas minhas redes sociais. Em outras palavras, isso não vai acontecer. Esse é o meu espaço e eu decido os comentários que ficam presentes nos meus vídeos. Bem, eu acho que todo mundo que me acompanha sabe que no ano passado eu decidi abandonar tudo que eu tinha em Santa Catarina, que não era muito, e ir embora para São Paulo. Tá tudo registrado no meu canal, tanto os motivos que me levaram a tomar essa decisão, tanto quanto como foi esse processo de mudança. Acho que eu não preciso me estender muito explicando como tudo isso aconteceu. Talvez o que eu nunca tenha dito é como eu me lembro desse dia da mudança, no dia que eu cheguei em São Paulo. E essa foi uma viagem muito bonita, porque eu sinto que a cada momento mais perto que eu ficava de São Paulo, eu sentia mais força, mais vontade de correr atrás dos meus sonhos e realizar as coisas que eu sempre imaginei fazer. Eu cheguei em São Paulo no meio da madrugada, no caos que é o Brás, porque eu fui com um ônibus de excursão de pessoas que fazem compras no Brás. Foi o que eu consegui pagar na época para chegar em São Paulo. Eu vendi uma geladeira que eu tinha para pagar as passagens e o custo dos primeiros dias em São Paulo. E esse ônibus de excursão foi o que me proporcionou essa ida. Na ida para Guarulhos, que é onde eu estava residindo, eu me lembro muito bem do quão foi emocionante para mim rever alguns lugares que eu já tinha visto na minha primeira ida para São Paulo, ver que aquele era o meu novo lar, era como se fosse o meu quintal, tudo aquilo era a minha nova casa. E um que eu tenho assim muito marcado na memória é a Pinacoteca, que mesmo muito antes de eu sonhar pisar em São Paulo, visitar São Paulo, eu já conhecia a Pinacoteca e as exposições que tem lá, e sempre foi um sonho para mim conhecer aquele lugar. Então, passar na frente dele e sentir que eu estava perto, como se ele fosse parte do quintal da minha casa, foi muito importante. Mas infelizmente eu tenho um spoiler para dar. Eu não conhecia a Pinacoteca e vários outros lugares que eu também queria. Enfim, a minha mudança para São Paulo, acho que como vocês mesmo comentaram várias vezes, trouxe um brilho no olhar e uma vontade e disposição que há muito tempo eu não tinha.
E realmente isso aconteceu. Não só essa vontade de correr atrás e fazer as coisas acontecer e essa energia de acreditar que podia ser possível, como também coisas que estavam presentes na minha vida, como a ansiedade generalizada que eu já vinha lidando há alguns bons anos com medicamento. Quando eu cheguei em São Paulo com toda essa novidade, ela passou, ela cessou e pela primeira vez em anos eu senti que eu estava livre da ansiedade. Eu tinha muito pouco em Santa Catarina e eu cheguei em São Paulo praticamente sem nada. Foi o que eu consegui levar no ônibus. E eu dormi naquele apartamento vazio no chão por vários dias. E eu quero abrir um parêntese aqui que eu não falo isso como uma experiência negativa, porque mesmo sendo doloroso dormir no chão, eu estava muito feliz por estar em São Paulo. E graças a vocês eu fui construindo um lar naquele apartamento vazio e ele foi se preenchendo com coisas que eu ganhava, com doações, com ajudas e tudo mais, e ele foi se tornando um lar de verdade. E as coisas estavam indo muito bem, eu comecei a participar dos eventos que eu tanto queria participar, eu comecei a ir para podcasts, eu comecei a me relacionar com outras pessoas, e eu comecei a perceber que finalmente eu estava realmente deixando a Eloá viver e aparecer para o mundo. Coisa que em Santa Catarina eu não conseguia fazer pelo medo das experiências que eu tive. Eu consigo delimitar muito bem o marco específico em que começou a transformar tudo isso, que inicialmente eu achei que seria uma transformação positiva, mas enfim, acabo que eu tô aqui hoje falando sobre a experiência. No final das contas, eu comecei a abandonar o meu propósito de ir para São Paulo, que era a manutenção da minha carreira, da minha vida de influenciadora, de participar de eventos, de gravar os meus vídeos, de fazer os meus vlogs e o meu conteúdo para vocês, para me envolver em outros projetos, porque no final das contas, vocês sabem, eu reforço, eu fui para São Paulo com nada. E eu tinha plena certeza que quando eu chegasse lá, eu precisaria encontrar maneiras de me manter lá. E é a partir daí que eu começo a entrar na floresta sombria das blogueiras. Acho que essa é a melhor analogia que eu posso fazer sobre o que é esse mundo. Quanto mais você caminha para dentro dela, mais obscuro fica. Aqueles unicórnios coloridos que estavam na porta vão empalidecendo, vão mostrando as suas presas. E você acaba chegando num ponto em que só tem duas opções. Ou você se torna um monstro como os outros e vai fazer qualquer coisa para alcançar o que você tem de objetivo, ou você vai se isolar e viver em um mundo paralelo que você mesma criou para conseguir continuar com essa profissão, com essa carreira. Nisso, eu vou ter que abrir um parênteses aqui também sobre o que ela falou, que faz todo sentido no mundo, que isso é sobre São Paulo. Não é sobre São Paulo, é sobre os lugares, né? Seja São Paulo, Nova York, seja onde for. A, a, eu tenho um amigo que ele também ganhou fama, sucesso, e ele foi para São Paulo. E ele falou: Paula, você não vai conseguir fazer o que você pretende morando onde você mora. Que se eu continuar no interior, eu não vou crescer. Ele deixou isso bem claro. Tudo acontece em São Paulo, você tem que vir para São Paulo. E eu sempre falei, e vou continuar falando e repetindo, que eu não quero ir para São Paulo. Vou? Não sei, acho que não. São Paulo não consigo, eu não gosto, não me abraça, não me entretém, não me dá vontade, não me dá desejo. Eu não gosto de São Paulo com esse desejo que todo mundo tem de ir para São Paulo. Acho muito grande, muito bagunçado, muito perigoso, muito barulhento, muito desunido. Tem muita coisa incrível em São Paulo. Ontem nós fomos ali no lado do Pinheiros, né? É um lugar bonito, a gente passou em lugares arborizados, que eu nem conhecia direito em São Paulo. É um lugar muito mágico, mas eu não consigo pensar na hipótese de morar em São Paulo. Eu fiquei morrendo de dó da menina que eu conheci no São Paulo Fashion Week ontem, que estava na fila, tentando fazer workshop, tentando mudar a carreira da vida dela. Só que ela era mais uma no meio de uma multidão de milhares de modelos que estão lá, muito mais tempo tentando alguma coisa. Eu conheço várias amigas minhas aqui do interior que mudaram para São Paulo com o intuito de conseguir mais trabalhos lá. E sim, elas conseguiram mais trabalho, mas junto conseguiram mais estresse, mais depressão, mais correria, mais tudo. Tudo ficou muito maior. Então, eu não teria vontade de ir para São Paulo.
Entendo que a vitrine do Brasil é lá, né? É mais até do que o Rio de Janeiro, tanto que tem muita gente do Rio de Janeiro que se muda para São Paulo para poder tentar a carreira de ator, modelo, atriz, influenciador e tudo. E para essas coisas é. Mas vocês não têm noção do preço que se paga. Você tem que fazer amizade com quem não gosta de você, você tem que puxar saco de pessoas, tem que fazer. Não adianta dizer, eu nunca vou puxar saco. Tem. Para sobreviver, para você estar nos lugares, você vai precisar fazer esse network. Você vai precisar sentar ao lado de gente que você não gosta, vai ter que almoçar e jantar com gente que você não queria, vai ter que estar. Não estou dizendo que. Eu não faço isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Lugares que eu sento e como é porque eu gosto das pessoas. Mas eu sei que é assim que funciona, porque senão você não consegue trabalhos. Você tem que se humilhar muitas vezes, você tem que abaixar a cabeça, você tem que engolir sapo, e não é qualquer sapo, não. Seu estômago vira um brejo com a quantia de sapo que você engole para poder estar nos lugares que você precisa estar. E eu tenho essa vantagem aqui. Aqui onde eu moro, se nada na minha vida der certo, eu vou ali puxar a escova na esquina, num caixotinho de madeira, que eu sei que eu vou conseguir sobreviver. Por isso que eu não vou. Porque se chegar lá e eu tiver que fazer de tudo um pouco para poder sobreviver, não consigo. Principalmente nesse meio dos influencers, nesse meio que, gente, não se iludam. O povo fica doente. Tá aí um monte de gente doente de influenciador, que vocês sabem que ficam doentes, porque acham que é tudo um glamour, tudo uma coisa maravilhosa, e não é. Mas eu queria dar esse adendo e eu vou voltar para a carta aberta da Eloá, que tá bem interessante. Então respeitem a menina, hein, gente? Vamos lá. Eu não tô dizendo que todas as pessoas desse meio são ruins, mas eu acho que é muito fácil quando você olha atentamente de perceber que existe uma linha que delimita dois lados de um mundo que são bem distintos e as pessoas que não se curvam a esse horror que é, elas se isolam. Talvez o que eu Que fale eu possa falei. parecer muito forte, porque apesar de fazer, sei lá, 6 meses já das experiências que eu tive, das últimas experiências que eu tive, é, elas ainda estão muito presentes, elas ainda me machucam todos os dias e elas ainda doem muito. Então é uma dor muito latente ainda que eu tenho. Bom, eu não sei se ficou claro até o momento, mas eu acho que pelas minhas colocações em São Paulo como passado, já deu para perceber que eu não estou mais em São Paulo. Eu decidi voltar para Santa Catarina. Talvez vocês questionem o porquê que eu desisti de São Paulo, sendo que eu poderia ter encontrado outras formas de me manter por lá, outras oportunidades. E eu já quero dizer que eu não me arrependo da escolha que eu fiz de voltar. Assim como eu não me arrependo de ter ido, era uma coisa que eu queria muito, foi um sonho que eu sonhei por muito tempo. Eu sabia que naquele momento, com a situação da minha saúde mental, não tinha como eu continuar em uma cidade onde eu não teria ninguém. Porque no final das contas, por mais que eu tenha milhares de problemas aqui, eu ainda continuo tendo um lar aqui. Lá eu era uma pessoa estranha num meio de desconhecidos. Talvez seja uma visão exagerada, mas eu acho que São Paulo não é um lugar que a gente pode brincar muito com a sorte, Tá para não acabar tendo certíssimo. consequências ainda piores. Então a minha escolha foi recuar, foi voltar para tentar lidar com todos esses monstros que eu encontrei pelo caminho, com todas as feridas que eu adquiri nesse processo, pensar o que eu ia fazer da minha vida a partir de agora. É extremamente doloroso para mim, continua sendo a mudança também, porque São Paulo era um lugar onde eu me sentia muito bem, apesar de tudo. Era um lugar onde eu me sentia livre para ser quem eu sou. E eu sinto falta de do acesso às coisas que eu tinha, as possibilidades que eu tinha lá, mas eu volto a dizer, eu não me arrependo de ter recuado, porque eu estava num momento muito frágil e eu não quero adentrar exatamente em detalhes, mas diante do que aconteceu durante os meus últimos dias em São Paulo, eu provavelmente nem estaria mais gravando esse vídeo para vocês, não teria como gravar esse vídeo para vocês. Então eu considero que foi a melhor escolha que eu fiz, mas é doloroso. Vocês entenderam o que ela quis dizer nessa parte, né, gente? Do porquê que ela não estaria mais gravando. Porque eu acabei deixando para trás muita coisa que era importante para mim por topar com um mundo que eu
sonhei fazer parte durante um bom tempo, mas na minha inocência eu não acreditava realmente que poderia ser tão cruel e tão perverso. Talvez fique um pouco confuso porque eu não quero adentrar em todos os detalhes, porque ainda é um assunto muito difícil para mim, é difícil relembrar tudo o que aconteceu. Eu tô vivendo de novo imersa nas crises de ansiedade, muito pior do que eram antes, porque tem dias que eu passo o dia todo, semana toda chorando, relembrando das coisas que aconteceram. Eu retomei medicamentos e estou com medicamentos novos, mas ainda é muito presente na minha cabeça toda a decepção e a frustração que eu tive com as coisas que eu vivi. Então não é um assunto muito fácil para falar e torna tudo mais difícil ainda porque eu tinha muitas expectativas e muitas ideias para esse ano. Infelizmente, todas essas coisas foram impactadas pela situação de modo geral. Então, basicamente foi o apocalipse na minha vida, assim. Eu realmente, a experiência que eu tive, ela terminou de fragmentar a minha alma em milhares de pedaços e eu tô aqui tentando encontrar algum pedacinho que tenha sobrado. Mas eu posso dizer com absoluta certeza pra vocês que a Eloá que existia antes, ela não existe mais. Definitivamente ela não existe mais. A maior parte dos dias eu sinto que eu tô caminhando como um corpo vazio, que não tem mais nada dentro de mim, porque tudo que eu acreditava, a maneira em que eu acreditava nas coisas foi arrancada de mim nesses meses, nesse tempo que eu passei em São Paulo. E eu não tenho vergonha de admitir que foi um sonho, o início de um sonho que deu tudo errado, porque eu sei que a vida é feita de experiências Mostarda. como essa, que nem tudo é sempre positivo, que nem tudo sempre dá certo. E eu acho que falar sobre isso é importante, mas o que eu realmente queria falar nesse vídeo, que eu queria compartilhar e talvez iniciar uma libertação é que esse mundo das blogueiras, principalmente o núcleo de São Paulo que vocês veem e que vocês romantizam e que vocês acham que é a coisa mais perfeita do mundo, ele não é. Ele é cruel. Eu falei isso agora. Eu falei isso agora. Não se iludam com influenciadores, as pessoas da internet. Não se iludam, nenhuma das pessoas. Nem comigo, nem com ninguém. Porque o que a gente mostra aqui é uma parte. Tem uma parte por trás que a gente não mostra, porque não dá para mostrar, porque nem todo mundo está preparado. Não é fácil, não é simples. Eu entendo perfeitamente o que ela está falando. Cruel, ele acaba com a vida das pessoas se você não estiver dentro dos padrões. E mesmo que você esteja, amanhã você pode sair desses padrões e Os você vai ser padrões mudam. descartada sem É, um pingo de muito. remorso. Eles vão passar por cima de você sem piedade alguma. E eu só tô aqui falando sobre isso hoje porque eu sei que tem várias outras pessoas que sentem e sabem e pensam exatamente a mesma coisa que eu tô falando aqui. Mas por muitos motivos elas não têm coragem de compartilhar. E no Deixa eu me pôr nesse lugar. Ela não tá falando de mim, né, gente? Eloá não falaria isso de mim, mas nem é sobre mim. Mas eu vou falar a minha parte que condiz. Eu penso igual ela. Eu penso igual ela. De verdade mesmo. É um mundo cruel. Deixa eu aumentar aqui. É um mundo cruel. É um barbário. Eles te trocam pela mais jovem, eles te trocam pela mais bonita, eles te trocam pela mais inteligente, eles te trocam pelo que está acontecendo agora, eles te trocam com muita rapidez. Quem são eles? Qualquer pessoa, contratante, seguidor, vocês, né? Todo mundo troca com muita rapidez. Hoje vocês gostam disso, amanhã vocês gostam daquilo, já descartou aquele. Quando vocês começam a descartar essa pessoa, as empresas e as marcas também começam a tirar a mão, soltar a mão dessa pessoa. Então, isso é muito comum. O que entra aqui, que muitas das pessoas não dizem, eu pelo menos tento dizer, mas eu não sou grande, eu não tenho patrocinador. Talvez o dia que eu tiver patrocinador eu vou ter que engolir um pouco as palavras. Mas é dizer que é muito falsidade, é muito, muito fake. Ai, fulano vive uma vida feliz. Às vezes não é. Às vezes a pessoa é infeliz, às vezes a pessoa é triste. Às vezes aquela marca maltratou essa pessoa. Eu não acabei de falar que as modelos muitas vezes sofrem nos backstage. Eu quero estar lá. Mas eu quero estar lá porque eu tenho para minha casa para voltar. Mas é aquelas modelos que precisam estar lá por obrigação e tem que aguentar o povo xingando, ofendendo, humilhando, excluindo, colocando ela de lado porque ela
a aparência dela não é a aparência que todo mundo quer, enfim. Não é fácil, não é simples. Eu ainda posso falar algumas coisas, mas não é tudo que pode se falar, sabe? Eu vejo muitas influenciadoras, principalmente meninas trans, que querem fazer uma diferença na carreira delas e se obrigam toda hora a ter que falar de transexualidade, porque vocês também cobram isso. A menina mostrou o brioco lá. Aí eu tava olhando, todas as influenciadoras trans têm que falar do brioco da menina. Por quê? Por que que vocês obrigam a gente a passar por isso, sabe? Eu vejo tantas meninas que querem fazer outro tipo de conteúdo e vocês obrigam elas, é vocês também que são um pouco de culpados disso, obrigam elas a falar disso, querem colocar nessa posição. Enquanto eu, por exemplo, posso estar aqui no interior da minha casa, que é pobre, 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 de maré desci, mas ainda estou aqui no meu conforto, algumas meninas dependem de pagar o aluguel, dependem de pagar as despesas, que moram numa cidade grande igual São Paulo, e aí se obrigam a falar do brioco, porque se não falar do brioco, vocês param de seguir elas, e se vocês pararem de seguir elas, elas precisam desse engajamento, precisam do patrocinador, precisam desse dinheiro. Não é fácil, gente, é sufocante. E se tem uma agência ou se tem uma produtora por trás, fica 3 vezes mais complicado, porque tanto a agência quanto a produtora cobrem que vocês estejam, que a gente esteja engajando cada vez mais, cobra que a gente faça vídeos. Não importa se o vídeo vai difamar nossa imagem, se vai colocar nossa imagem no esgoto, eles querem que a gente tenha engajamento. Não estou generalizando, mas no grande grosseiro é assim que acontece. Tanto é que tem influenciadoras gigantes que estão saindo de trabalhos com produtoras porque as produtoras querem mais e mais e mais e mais. Se não está oferecendo, elas vão atrás de quem tem. Isso é para tudo. É por isso que uma famosa gigante ou um famoso gigante não vem num canal pequeno igual ao meu, porque vai mostrar o que num canal pequeno igual ao meu? Né? Não tem nada para mostrar, um canal pequeno. Gente, é uma linha, uma corrente horrorosa, horrorosa. Sem contar as brigas, as picuinhas, as máfias, que muitas vezes não pode trazer aqui. Gente que já te maltratou no backstage, que se você trouxer para falar aqui, essa pessoa vai te processar, e além de ter te maltratado no backstage, ainda vai te processar e tirar uma grana sua. Não é fácil. Eu entendo perfeitamente o que ela está falando. E eu ainda posso falar isso porque eu não tenho patrocinador. O dia que eu tiver patrocinador, eu ainda tenho que falar assim, não, gente, não é bem assim, ela estava equivocada. É isso, gente, essa é a realidade, não caiam nisso. A onda de influencer é muito desesperadora, vocês não têm noção. Eu sei que algumas pessoas vão falar, então por que você continua? Porque eu volto a falar, eu não tenho prisão ainda dentro disso e ainda consigo arrancar um dinheirinho do YouTube, né? Que é o que paga minhas contas. Quando eu digo do YouTube, é do AdSense, lá dos Estados Unidos. É um dinheirinho do meu trabalho. Mas eu entendo perfeitamente que tem gente que não consegue passar por isso e sofre mais ainda. Vamos continuar vendo. Eu já cliquei aí, já apareceu, acho que sim. Ah, não é F2, é F3, desculpa. Deixa eu ver. Vamos voltar com a imagem para ver ela falando. Voltou. No final das contas, eu não tenho mais nada. Então, não faz diferença para mim guardar essa dor gigantesca que eu tenho dentro de mim, de um mundo tão cruel. Eu achei que eu já tinha vivido coisas horríveis, mas sempre dá para piorar, porque as pessoas nesse meio, elas são vorazes. Elas vão acabar com você, mesmo que elas nunca tenham te visto pela frente. Esse vídeo vai ser o único momento em que eu vou falar sobre tudo isso, o único momento que eu vou comentar ou responder alguma dúvida que talvez apareça na mente de vocês. E eu não quero mais tocar nesse assunto, eu não vou mais falar sobre o que aconteceu, e eu peço muito a compreensão de vocês, que não me questionem sobre isso, porque realmente eu preciso, de alguma maneira, seguir em frente. Eu ainda nem sei como, mas eu preciso. Tendo em vista isso, eu quero já responder provavelmente outras dúvidas que estejam na cabeça das pessoas. Bom, primeiramente, o meu desaparecimento é por isso. Eu precisei recuar, desistir de São Paulo e tratar da minha cabeça, da minha saúde mental, porque essa experiência e as pessoas com quem eu tive contato, elas destruíram o pouco que eu ainda tinha de saúde mental. E, como eu disse, eu sequer pretendia voltar, mas eu entendi que é cruel demais comigo mesma abandonar tudo que eu sempre sonhei e o que eu tô construindo há anos por conta de pessoas infelizes que eu encontrei no meu caminho. Não é justo comigo isso. E não é justo nem com vocês que me acompanham, que gostam de mim. E eu só tô aqui hoje falando isso porque, apesar de eu estar afastada de tudo e nem abrir as redes sociais, um momento ou outro que eu acessei
Eu vi diversas mensagens na minha caixa perguntando por que eu desapareci, se eu tô bem, se aconteceu alguma coisa, se eu preciso de algo. Então, tipo, é por essas pessoas que eu tô aqui hoje falando e comentando o que, o que aconteceu. Em segundo lugar, que eu tenho certeza que vocês vão perguntar é por que eu removi conteúdos que estavam nas minhas redes sociais, tirei do ar, e existem dois motivos para essa remoção. O primeiro deles é que eu não quero mais ter vínculo com terceiros, eu não quero a minha imagem vinculada a outras coisas. E segundo, que eu me arrependo muito de pessoas que eu envolvi nesses conteúdos. Eu posso dizer para vocês que a pior pessoa que eu já conheci na minha vida e talvez uma das piores pessoas que estejam nesse meio em São Paulo passou pela minha vida e foi igual a um furacão. Ela destruiu o que ela pôde destruir, de maneira gratuita. Que foi uma pessoa que eu vi uma vez na minha vida, que eu nunca tive contato, foi uma pessoa que eu nunca estabeleci uma conexão, apesar de ter desejado muito isso. E foi uma pessoa que aproveitou todas as oportunidades para falar mal de mim, para tentar queimar a minha imagem para quem ela pudesse queimar. E eu juro que eu nunca vou entender o porquê de tanto ódio gratuito com Essa eu tenho curiosidade pra saber quem é essa pessoa. Muita curiosidade de verdade. alguém que eu mal cruzei o caminho, sabe? Então, eu não quero mais lembrar da existência dessa pessoa e que um dia eu me vinculei a ela por acreditar que fosse uma boa pessoa, porque não é. É uma pessoa horrível, é uma pessoa desprezível e eu não desejo mal para ninguém, mas eu espero que essa pessoa colha o que ela planta diariamente, porque agora eu sei de muita coisa e a única coisa que eu espero é que ela realmente colha tudo o que ela planta. Pra vocês terem ideia do quão isolada eu tô de tudo, tô morando num lugar temporário e eu sequer tenho internet aqui. Tenho Wi-Fi, então eu realmente não acesso mais nada, não vejo mais nada do que tá acontecendo. E foi como uma maneira de me proteger também. De me proteger não, mas talvez de tentar reduzir um pouco o avanço dos danos que tudo que eu vivi nessa estadia em São Paulo me causou. Eu desisti de São Paulo por cair num golpe, que é acreditar que tudo daria certo, acreditar que eu encontraria boas pessoas, que eu faria boas conexões e principalmente acreditar que esse mundinho perverso das blogueiras seria algo bom, porque eu acho que falta de relatos e de experiências já compartilhadas não é. Mas eu tenho essa ingenuidade de acreditar que as pessoas são boas, de confiar nas pessoas, de me entregar às situações. E aí quando eu percebo eu não sou mais útil, não sou mais necessária e eu sou descartada e foda-se o resto. Eu juro que eu queria entender o que eu fiz de errado pra ter tanto problema na minha vida. Tá dando ter chiadeira tanta pra vocês? dificuldade. Eu nunca consegui Ah, já. fazer nada de no meu Acho que era dela, gente. isolada, como Não me sei. colocaram pra ser. E das poucas vezes que eu não sou mais útil, não sou mais necessária e eu sou descartada e foda-se o resto. Eu juro que eu queria entender o que eu fiz de errado pra ter tanto problema na minha vida, pra ter tanta dificuldade. Eu nunca consegui fazer nada de maneira minimamente fácil. Eu nunca quis o mal de ninguém, eu nunca fiz mal pra ninguém, eu sempre vivi no meu cantinho, isolada, como me colocaram pra ser. E das poucas vezes que eu tento sair dessa caixinha, alguém me chuta pro fundo dela de novo e por autoproteção eu acabo voltando e ficando lá por um tempo. Com certeza vocês também Era vão me dela. perguntar o que Era eu o dela. planejo fazer daqui pra frente. E depois desses meses em silêncio dentro de mim, dentro da minha própria cabeça, lidando com tudo que aconteceu, eu resgatei uma coisa que me fazia muito bem. Eu lembrei de um momento em que eu estava muito bem da cabeça, que eu estava naturalmente trilhando o caminho que eu sempre sonhei e que eu acabei abandonando por ilusões. Eu me arrependo muito de ter feito isso, porque realmente foram ilusões que eu coloquei na cabeça e hoje eu entendo que elas só me trouxeram dores de cabeça. E eu sinto muita falta do ateliê. Eu sinto muita falta de
da costura, isso ocupava o meu dia e me fazia muito bem, aguçava a minha criatividade, eu criava os meus vídeos e eu fico muito feliz em ver que os vídeos que eu produzi naquela época até hoje ajudam pessoas com as dicas que eu dava. Verdade. Até hoje as pessoas comentam agradecendo, comentam dizendo quanto o vídeo é legal ou quanto ajudou ela. E eu queria muito retomar o ateliê. Como eu disse, Ah, hoje eu tô morando num retoma. lugar temporário. Eu preciso encontrar um novo lugar para morar. Eu ainda tenho as minhas máquinas, o que é uma coisa bem É positiva. muito positivo. Com essa mudança para São Paulo, eu acabei me desfazendo de tudo, praticamente tudo. O que eu tinha do ateliê, desde coisinhas pequenas que foram perdidas, extraviadas, ou que eu realmente acabei me desfazendo porque não fazia sentido carregar e eu não conseguiria carregar, a coisas grandes, móveis e etc. que eu precisava e que eu usava no ateliê. Então, hoje a única coisa que eu tenho são as minhas máquinas. Nossa, mas já é E para bastante, começar, assim. recomeçar o ateliê, Porque eu máquina é mais preciso cara, né? primeiro encontrar um novo lugar para morar e Sim, ter esse vai, amiga, espaço você adequado para vai. que o ateliê possa voltar a existir. E eu tenho muitas ideias, principalmente de como que o ateliê vai funcionar daqui para frente, e eu quero que ele funcione para vocês, para o Gente, ela é muito inteligente. Ó, me arrepiei aqui, não tô zoando. Ela é muito inteligente. Vocês não têm noção a volta por cima que essa mulher vai dar. Escreve o que eu tô falando. meu público, para as pessoas da internet. Mas eu tenho um longo caminho pela frente para conseguir minimamente retomar ele E e tá tudo conseguir bem, amiga. recomeçar o ateliê de fato e voltar a produzir as coisas que eu produzia antes. Eu queria muito que vocês me ajudassem a reconstruir o ateliê Uhum. para poder voltar com ele, para poder voltar com os conteúdos que eu fazia e com as peças que eu quero criar, com todas as ideias. Não só ateliê de costura, mas eu quero retomar as peças, os acessórios de cerâmica que eu fazia, que eu cheguei a mostrar na época e que eu acabei não tendo grana para investir para seguir em frente. E como que vocês podem me ajudar com isso? É deixando like nos meus vídeos, é, me seguindo, interagindo com as minhas publicações, com o que eu fizer daqui pra frente. Se Eu não tornando sei muito bem como que eu vou apoiador, retomar os meus superchat. conteúdos, mas eu vou fazer isso porque no final das contas é o que eu sempre amei fazer e também é a única coisa que eu consigo fazer. Então a interação de vocês é muito importante para que eu consiga retomar tudo isso. E eu também queria pedir para que vocês dessem uma olhadinha no meu Apoia-se. Seria bem importante nessa retomada se eu tivesse essa renda do Apoia-se. E eu quero, inclusive, que a partir do momento que entrarem apoiadores, vocês conversem comigo, me respondam nas publicações que eu faço no Apoia-se, para eu entender o que, que eu posso entregar para vocês, para valorizar ainda mais essa conexão com o apoiador. Eu quero, uma das minhas ideias é poder, com a volta do ateliê, é poder prestar serviço para os apoiadores sem que eles tenham que pagar pelo meu trabalho, só com os custos de envio e tudo mais. Então, eu vou deixar tudo alinhado no Apoia-se, explicando para vocês a ideia, mas eu quero muito que vocês, todos vocês, mesmo quem não puder fazer parte, me fale o que vocês gostariam, o que seria legal, o que seria motivador de fazer parte da Ai, minha que comunidade do linda. Apoia-se para me manter, o que valorizaria para vocês, o que, que é um conteúdo, é um vídeo, é uma live, é essa ideia de entregar as peças para vocês, é sortear alguma coisa, eu não sei. Eu quero ouvir vocês quanto a isso. Eu vou fazer uma lista de todas as coisas que eu preciso comprar pro ateliê e vou deixar lá no Apoia-se também. E eu vi que hoje o Mercado Livre tem uma espécie tipo de lista de casamento. Eu pensei em deixar por lá também, mas primeiramente eu Legal. vou deixar a lista de todas as coisas que eu preciso para retomar o ateliê no Apoia-se, porque conforme eu for conquistando, eu quero compartilhar com vocês cada mínima coisa que eu fizer, cada mínima coisa que eu comprar, seja um kit de alfinetes, ah, não importa. Eu quero colocar toda essa lista lá como uma meta que eu tenho para alcançar, para retomar o ateliê, como ele precisa ser e como eu gostaria que ele fosse. Vai ser. Então, eu vou deixar essa lista atualizada lá para vocês. Talvez não no dia que esse vídeo vá ao ar, mas eu prometo que ela vai sair em breve. E eu aceito o apoio de vocês, tanto online, que é o mais importante, quanto quem realmente puder entrar no meu Apoia-se e ajudar
a recomprar todas essas coisas que eu preciso pro ateliê. Eu não sei o quanto que eu consegui expressar de tudo nesse vídeo, e como eu falei no início, ele não é uma explicação, porque eu sei que eu não devo explicações pra ninguém, mas eu tenho respeito por todos vocês que me seguem, que gostam de mim, que queriam saber o que estava acontecendo, se eu tava bem ou não. Bem, eu não tô, eu vou ser bem sincera pra vocês, não estou bem, mas eu tô seguindo em frente como eu posso. O que é já estar bem, amiga? E eu precisava voltar. No Sim. final das contas, como eu disse, vocês são a única coisa que eu tenho, é a única coisa que eu conquistei durante a minha vida inteira. E não é justo comigo abandonar tudo isso Não. por conta de mais uma experiência ruim que eu tive na minha vida. É isso. Foi uma experiência horrível, talvez tenha sido a pior experiência que eu tive na minha vida. Talvez eu nunca esqueça a dor que eu senti com essa experiência. Mas eu preciso seguir. Eu preciso continuar, eu preciso recomeçar e encontrar novas maneiras. E uma coisa que eu digo pra vocês é que eu não pretendo mais voltar pra uma coisa assim que eu sei com absoluta certeza que eu não pretendo mais voltar pra esse mundo das blogueiras. Eu não faço parte disso. Eu não tenho essa personalidade. Eu vou voltar a ser o que eu sempre fui, que é uma estilista e uma designer e uma artista acima de tudo, porque eu acho que de maneira geral tudo que eu faço é um pouquinho de arte, mesmo que tenho sempre dito que não, mesmo que eu tenha ouvido inclusive na minha experiência em São Paulo que eu não sou boa no que eu faço, que eu não sou boa na maneira que eu me expresso, Olha que eu como não sou pessoal boa é. na frente das câmeras, que eu deveria desistir, como também eu ouvi que ser trans é horrível para essa profissão, que eu sou uma pessoa difícil de vender por ser uma trans sem passabilidade, porque eu sou uma trans sem cirurgia, sem adequações, porque eu sou uma trans periférica com problemas financeiros e eu não consigo ostentar nas redes. E eu tô falando isso porque eu realmente ouvi todas essas coisas, sabe? Então, eu não faço parte desse mundo e eu não vou mais tentar fazer parte desse mundo. A partir de agora eu vou fazer como várias outras pessoas que vivem dessa mesma profissão. Eu vou me isolar no meu mundo e eu vou criar a minha própria casa, meu próprio espaço. Porque eu sei que esse espaço nunca vai ser meu. Eu não pertenço a esse mundo. E eu não quero mais fazer parte desse mundo. E basicamente é isso. Eu queria compartilhar com vocês o porquê eu sumi, como eu tô, o que eu pretendo fazer daqui pra frente. E eu só peço para não me abandonarem, como eu sei que vocês já não abandonaram por todas as mensagens que eu tenho recebido. Prometo que eu vou responder com calma, porque ainda é difícil para mim abrir as redes sociais, é muito difícil. Mas eu vou responder aos pouquinhos vocês, vou dar esse retorno, essa conexão, que ela é muito importante. Não pense que vocês são inconvenientes em me mandando mensagem, perguntando como é que eu tô e me dando apoio, não. Isso é muitíssimo importante pra mim, mesmo, de todo meu coração, é muito importante. Mas eu tô retomando aos pouquinhos. Eu acredito que é isso. Mais uma vez eu tô tendo que parar na frente da câmera pra falar que deu tudo errado. Eu, sinceramente, de todo o meu coração, espero que essa seja a última vez. Porque eu vou confessar pra vocês que eu não tenho mais força pra me reerguer outra vez. Realmente eu não tenho. Então, eu desejo muito que essa tenha sido a última pedra no caminho que eu encontrei. E eu agradeço muito pelo apoio e o carinho de vocês, mesmo de coração. É muito importante. Desculpa. Não, não tem como não se emocionar, sabe? Eu conheço a Eloá. Ela é uma menina linda. É isso que vocês estão vendo no vídeo, é a Eloá, gente. Ela é simples, ela é humilde, ela é legal, ela fala dos sentimentos, ela fala de sentimentos. Muitas dessas coisas que ela falou, eu já eu já eu já sabia. A Eloá nem sabe disso, assim. Talvez ela saiba, né? Talvez eu passei para ela essa informação. Mas foi a Eloá que fez eu tomar uma decisão na minha vida de realmente não querer ir para São Paulo. Ela sem querer trouxe isso para mim, assim. Sem querer
ela trouxe essa mensagem para mim. Ela não veio assim de propósito, falou, Paula, é assim. Mas ela, sem querer, me passou essa mensagem, porque eu fui vendo o que acontecia e eu falei, não, não quero isso para mim. E eu sei que nessa selva que é São Paulo, essa selva de pedra que é, a gente é engolida mesmo. Eu sinto muito pelo que ela passou, é, eu sinto muito pelo que a gente tem que passar. Eu não sei quem foi falar para ela que para trans é mais difícil. É, para trans é mais difícil, isso é fato. Mas o fato dela não ter passabilidade, eu acho ela super passável, eu acho uma mulher incrível, eu acho ela. E isso também é indiferente. Eu acho que a pessoa que foi falar isso pra ela foi tentar machucar e conseguiu, porque ela não precisava ouvir essas coisas, ela não precisava saber dessa forma. Eu sei que às vezes a gente tem uma equipe que trabalha com a gente e fala, olha, isso não tá pegando bem na internet, ou isso... O João mesmo me fala algumas coisas e fala, olha, isso não pega bem na internet agora. Mas ele não fala para me machucar, ele fala para eu seguir o rumo do meu trabalho. E ver esse vídeo dela só reforçou o quanto eu estou no caminho certo de não querer ir para São Paulo, de não querer viver essa vida, de não querer viver esse mundo, de não querer me vincular com ninguém, de não querer. Eu estou no meu caminho, é esse meu caminho. Às vezes eu tenho outras amigas influencers que chegam para mim e falam assim: Paula, você só vai crescer se você falar do brioco da menina que rodou lá. Eu não vou falar, eu não vou entrar nesse jogo. Esse jogo é escroto, esse jogo é problemático. Eu não vou, meu jogo é esse. Eu vou trazer as pessoas que eu quero no meu podcast. Eu vou ter o podcast enquanto eu quiser ter. Não faço questão de bombar, nem engajar, nem crescer dessa forma. Eu quero só ganhar meu dinheiro. Eu sinto de verdade pelo que a Eloá passou, porque ela é uma menina jovem, ela veio com ingenuidade para cá, acreditando nas promessas que tiveram. Eu sei as promessas que ela recebeu, eu sei o que ela pôde cumprir, eu sei o que ela não pôde cumprir, que também não foi culpa dela em relação à vida, tá, gente? Eu não tô citando esse ou aquele ponto, não, que eu vi passando rapidinho alguns nomes que vocês estão culpabilizando. Eu acho até que vocês estão colocando nomes aí que são pessoas que ela nem conheceu pessoalmente. É, eu não sei de quem é a culpa, mas eu sei que muitas pessoas se jogaram a culpa aí, não é de uma pessoa física, não é de uma pessoa jurídica, não é, é de pessoas, essa pessoa pode ser qualquer pessoa, então não vamos culpabilizar ninguém. Isso que aconteceu com ela, aconteceria comigo, com outra pessoa. A internet é cruel. Eu vendo e ouvindo ela falar, eu sei o quanto esse meio é cruel. Se você não for águia, se você não for ratazana também, se você não tiver um pouquinho de experiência, as pessoas te passam rodo, te passam golpes, as pessoas puxam. Não pode, gente. A internet é cruel, ela é terrível. Quem tá lá em cima, quem tá gigante, deve estar com a cabeça, a mentalidade fraca já, a sanidade mental no esgoto. Eu tentei falar assim, pra ninguém achar que eu sou uma amiga negligente. A gente não é amiga íntima, eu e a Eloá, mas eu tentei me aproximar o máximo que pude dela. Eu fiz uma ligação pra ela sexta, sábado, eu tô meio perdida com as datas, acho que foi sexta. Ela não me atendeu, acho na correria, também liguei tarde. Mas eu tento me mostrar presente, né? Como disse, a gente não é amiga íntima. Eu vou deixar ela falar o que ela quiser, vou escutar o que ela quiser falar. Eu sou bocuda, sai falando, mas ela às vezes quer segurar mais. Então eu quero deixar sempre um canal aberto com a Eloá, sempre. Eu vou estar sempre aqui para quando ela quiser conversar comigo. Eu já disse isso várias vezes para ela. É, eu fico muito triste dela ter ido dessa forma. Eu não acho que não seria um problema ela voltar. Eu acho que é importante dar esse recuo. Acho que foi importantíssimo para ela, para a vida dela pessoal, para a carreira dela, ela dar esse recuo. Às vezes a gente tem que ir para trás para pegar impulso para ir para frente. Ela entender. Se ela não tivesse vivido essa história, provavelmente ela não saberia o que estava por vir pela frente, né? De certa forma, aspas bem grande, foi bom que aconteceu agora, porque imagina ela já numa situação muito maior, não tem nem para como voltar, sabe? Às vezes a gente perde familiares, perde amigos, ela ainda teve essa chance de voltar, entender o que ela quer, recomeçar. Gente, vai apoiar ela de verdade. O Apoia-se é fácil de apoiar, parece que com R$ 5 vocês conseguem apoiar. Apoiem, esse dinheiro faz uma diferença muito grande na vida dela, minha, de todo mundo. Vocês não têm noção quanto é bom. Apoiem ela é trabalhadora. Eu não, como eu disse, eu não sou íntima da Eloá, mas eu conheço ela o suficiente para saber que ela vai tentar se esforçar. Vai tentar, não, já está tentando, já está se esforçando muito para a coisa acontecer. É, em algumas vezes ela fala, né, sobre não aguentar mais,
talvez desistir se acontecer de novo. Não, ela é forte, eu confio muito nela. Até porque na vida da gente a gente leva vários tombos. Esse foi um, que agora ela tá mais calejada, mas ela vai levar outros tombos e ela vai se erguendo. É triste romantizar isso, né? Mas ela vai se erguer, ela vai, eu tenho certeza, eu conheço a pessoa do bem quando eu vejo assim, ela vai crescer. Então apoia a Eloá, apoia que ela siga o sonho dela com o ateliê, com as roupas, com tudo que ela tem para produzir. Eu ainda vou ver ela muito grande. Sem precisar vir para São Paulo, a gente conhece vários influenciadores que não precisam sair dos estados dele. Ó, o Luba é da região dela, lá de Tubarão, se eu não me engano, Santa Catarina. Nunca precisou vir para São Paulo para ser quem o Luba é. Eu acho que ela consegue fazer de lá também. Eu acho que é mais difícil para quem tem que ter contato diário, né? Mas tem muita gente que continua mantendo nos seus locais para poder viver. Então, gente, apoiem ela, apoiem.